Agora sim, vamos para a palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 30, vamos ler alguns versículos do texto sagrado. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Os irmãos podem permanecer sentados, com toda a reverência à boa palavra do Senhor. Diz assim o texto: aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclague. Tomaram de Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimados, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Perceba, irmãos, o lamento de todos esses homens. Também as mulheres de Davi tinham sido levadas: Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. É noite de nos reanimarmos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aí nós vamos avançar um pouquinho. Serve de lição para casa o encontro que Davi tem com o egípcio, e você faz a sua leitura aí na sua casa, e a gente vai no versículo 16, que diz assim: e ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em seus camelos e fugiram. 18, assim Davi salvou tudo. Diga comigo: assim Davi salvou tudo. Amém. Assim Davi salvou tudo. O que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa pequena, nem coisa grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Aleluia. Vamos lá? Davi trouxe. Dá para ficar melhor, mesmo com máscara. 1, 2, 3. Davi também tomou todas as ovelhas e todo o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Aleluia, glória a Deus. Pai, a tua palavra, ora lida, Pai, já é inspiração para os nossos corações, Pai. Mas nós necessitamos do teu favor, da tua presença, da tua graça, Pai. Senhor, nós precisamos, Pai, do Senhor. Que o Senhor, Pai, continue a ministrar, Pai, poderosamente sobre as nossas vidas neste instante.
Os nossos ouvidos, eles estão atentos à tua voz, ó Santo Espírito, em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, e todo o povo de Deus diga, amém, amém, amém. Deus, irmãos, Ele nunca quis, Ele nunca desejou a monarquia, nunca, nunca, irmãos. Quando nós lemos a história sagrada, Deus sempre desejou ser o rei, ou seja, ser teocracia. Deus levanta os sacerdotes. Deus, quando levanta os sacerdotes, o objetivo dos sacerdotes era que eles ensinassem a lei para o povo. Quando Deus levanta os juízes, era para que eles pudessem legislar, era para que eles pudessem cuidar dos direitos da nação. Mas quando nós lemos o escrito sagrado, nós chegamos em Juízes, e a Bíblia vai dizer que naquela ocasião, cada um fazia o que entendia que deveria ser feito. Os juízes, os sacerdotes, eles tinham as suas funções, mas o povo, irmãos, com o desejo copioso no coração, de seguir as outras nações pagãs, o povo começa a clamar então por um rei. O povo começa a buscar um rei para eles. Então a Bíblia vai dizer que Deus dá a Saul. Você conhece bastante a história de Saul. Saul é alguém que toma decisões precipitadas. A Bíblia vai dizer que ele acaba sendo rejeitado pelo próprio Senhor. Sabe por quê, irmãos? Saul, ele chega a ser rei. Saul, ele chega no topo. Mas tem uma coisa: quando não valorizamos o lugar que Deus nos colocou, a substituição é inevitável. Quando nós não damos valor, irmãos, sabe por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém é insubstituível. E quando nós vemos a diferença entre a vida de Saul e a vida de Davi, o chamado de ambos, é algo gritante, irmãos. Começa, por exemplo, no momento da unção. Saul, ungido por Samuel, a Bíblia diz que Samuel leva consigo um vaso de azeite. Note bem, um vaso de azeite. O vaso, ele é feito pelas mãos humanas, irmãos. Da ideia de uma vontade humana. Mas quando mesmo Samuel vai ungir Davi, Deus diz a Samuel: pegue o chifre de azeite. Olha que coisa interessante, irmãos. É pormenores, particularidades do texto que nos faz entender. Se o barro é feito pelas mãos humanas, o chifre de um animal é feito pelas minhas próprias mãos. E Saul, então, irmãos, é uma escolha humana, enquanto Davi é alguém segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi, irmãos, ele vai até o palácio. Deus o conduz a estar ao palácio. E Davi, ele sabe fazer 3 coisas bem. Davi, como um bom adolescente, ele é bom de pontaria. Ele sabe tacar bem pedra. Segunda coisa, Davi, ele sabe cuidar de ovelhas. E terceira coisa, Davi, ele sabe o que mais? Ele sabe tocar e tocar. Puxa, você está bíblico, hein? Então vamos lá, ele é bom de pontaria. Davi, ele sabe cuidar das ovelhas. E Davi sabe tocar? Sabe tocar harpa, sabe tocar bem. É interessante, irmãos, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, ele desejava uma coisa no mínimo estranha. Ele desejava alguém que soubesse tocar. Já perceberam, irmãos? É interessante. Às vezes a gente passa por esse texto, irmãos, e não nos atentamos a esse detalhe, irmãos. E ele quer alguém que saiba tocar. Ele precisa, o espírito maligno está no seu corpo, e ele precisa de alguém que saiba tocar. E alguém lá no palácio diz: eu sei,
Eu conheço alguém que toca, mas ele não só toca, ele toca bem. Eu vou fazer aqui um parênteses, irmãos. Perceba, irmãos, jamais deixe de valorizar os relacionamentos. Jamais, irmãos. Quantas vezes Deus te abençoou por causa de bons relacionamentos? Por causa de um bom relacionamento, por causa de uma vivência, Davi entrou no palácio e Davi tocava. Todas as vezes que Davi tocava, irmãos, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul, ele precisava bater em retirada. Muitas pessoas não fazem ideia deste momento que é o momento do louvor. É uma batalha espiritual de um Deus que habita no meio dos louvores do seu povo, que enquanto nós levantamos a nossa voz, enquanto nós fazemos harmonia nos instrumentos, enquanto ressoa o som da bateria, demônios batem retirada, aleluia, amém, irmãos? Você sentiu isso nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. É interessante, irmãos, eu fico pensando que Davi, ele tocava, mas ele tinha uma plateia, né, irmãos? Ele devia ter pessoas, ele devia ter muita gente lhe ouvindo. Davi, na época, ele devia ter milhares de seguidores do Instagram, do Facebook, talvez do Orkut, então, pode ser, que nada, irmãos. A plateia de Davi, quando ouvia Davi tocando, o máximo que podia fazer era mé, é ou não é, irmãos? Mas ele tocava. E ele tocava bem, ele não tocava bem para que as outras pessoas vissem, ele tocava bem diante do Todo-Poderoso, aleluia. Ele tinha graça, ele tinha unção. Todas as vezes que ele entrava na presença de Saul, Saul lembrava do relacionamento que ele tinha com Deus, do tempo que ele estava diante da presença de Deus, aleluia. Ele lembrava, e como é gostoso quando nós entramos numa atmosfera de louvor, de adoração, e nós nos derramamos diante da presença de Deus, sem reserva. Querido, as irmãs não se preocupam com a maquiagem, os homens não se preocupam com nada, a não ser glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmãos, Davi, agora ele é convidado para estar dentro do palácio. Chega um dado momento que eu fico conjecturando aqui com o texto, que Davi, ele recebe de Saul a seguinte palavra: olha, manda lá uma mensagem para o seu pai, diz que você vai ficar aqui agora, você vai trabalhar aqui para mim, você vai servir aqui, você vai ficar aqui comigo, você não volta mais para sua casa. Chega um dado momento porque, interessante, Davi, ele mata Golias e volta para o pasto. Davi, ele serve na presença do rei e volta para o pasto. Nós precisamos saber entender exatamente o tempo de Deus nas nossas vidas, porque chega um tempo que o rei, irmãos, manda chamar, amém, amados? E aí, o Davi agora está lá, e tem um momento em que Saul, ele sai para a luta, sai para a peleja, homens de guerra. Saul, ele está perdendo a guerra, e chega um instante que ele olha para o general e diz: cadê o moço? Mas ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada. Como é que ele não sabe fazer nada? Irmãos, se nós pormenorizarmos aqui o texto, você vai entender. Depois deste momento, Davi, ele foi ser pajem de armas de Saul, passou a carregar a espada de Saul, passou a estar do lado do rei. Irmãos, ele, de pajem de armas,
quando a gente avança o texto, irmãos, a gente vai ver que Davi, de pajem de armas, de carregador de espada, ele passa a ser o maior de todos os soldados, irmãos. Oportunidades, aleluia. Diga comigo: eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. E Deus tem te dado oportunidades, aleluia. É uma grande oportunidade você estar aqui neste lugar nessa noite. A oportunidade de você viver um grande milagre de Deus, aleluia. Vocês já me ouviram falar sobre isso. Pessoas fracas, irmãos, perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam as oportunidades, mas pessoas extraordinárias criam oportunidades, aleluia, amém, irmãos? Fico pensando, ninguém pediu para esse moço ficar tirando foto aqui? Pediu? Você pediu, Ayrton? Não sei se algum obreiro pediu, ninguém pediu, mas ele está tirando foto, e essas fotos, irmãos, não sei se vocês têm percebido, muitas pessoas estão vendo oportunidade. Ele entrou pela porta que Deus deu para ele. Oportunidade, obreiro, entre pela porta que Deus te deu. O dom, o talento, ninguém precisa ficar limpando o caminho para você passar, não. A porta já está aberta. Entre, a oportunidade já lhe foi dada, aleluia, amém, irmãos? E no reino de Deus é assim. Deus vai dando oportunidade. Aí ele falou para mim: pastor, eu estudo isso, eu nem sabia, irmãos, e eu faço isso agora na igreja, para louvor da glória do nome de Jesus, aleluia. Oportunidade, irmão, oportunidade. Ninguém mandou Davi, irmãos, lutar contra Golias, mas ele aproveitou a oportunidade. Moça, olha, deixa eu abrir aqui, os pais agora, fechem os ouvidos, deixa eu falar só com os filhos, por favor. Filho, você não sabe essa oportunidade que o seu pai está te dando. A oportunidade de um curso, a oportunidade talvez que ele não vivenciou, a oportunidade que talvez ele nunca teve na sua vida, a oportunidade de uma faculdade, a oportunidade, talvez o tênis que você tem no pé, não custa a roupa que o seu pai e a sua mãe estão usando inteira. A oportunidade, entenda as oportunidades que Deus tem lhe concedido, entenda as oportunidades que Deus tem lhe dado, e agradeça a Deus pelas oportunidades, amém, meus irmãos? Oportunidades. Marido, que oportunidade de você amar mais a sua esposa. Esposa, a oportunidade de você lascar um beijo estralado neste homem. Pede para ele escovar o dente e faça isso em nome de Jesus, aleluia. Não é? Que oportunidade maravilhosa, oportunidade de vivermos em comunhão, oportunidade de sorrirmos, oportunidade de nos alegrarmos em Cristo Jesus, oportunidade de mandarmos um glória para Deus, aleluia. Aleluia, irmãos, não perca as oportunidades, mas vamos avançar, o tempo passa, Davi ele começa a se destacar, e um dia o Ofebraque daquela época, pede a oportunidade, e o texto diz em 1 Samuel 18:7, a Ofebraque está louvando, a Ofebraque daquela época está adorando a Deus, pela vida dos seus líderes, e eles estão voltando de uma batalha, e o texto diz que as mulheres estavam cantando, dançando, e umas diziam às outras: Saul feriu os seus milhares. Imagina o coração de Saul, estão adorando a Deus, me reverenciando, dizendo: Saul feriu os seus milhares. Mas a música não acabava aí, irmãos. A música ainda tinha uma frase mais. A canção continuava e dizia: porém Davi os seus 10 milhares.
Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, e cantava o Febraque, a irmã Glória regia lá o Febraque. Irmãos, Saul olha para Davi, e entra no coração de Saul entra no coração de Saul a inveja, do latim invidere. Invidere significa não ver. A inveja, invidere, significa não ver. Não ver o que, pastor? Quem tem inveja não vê o brilho no outro. Ele passa a viver uma vida cega. Você pode perceber alguém que tem inveja. É lógico, nós não somos anjos, irmãos. Você sabe de pessoas que têm inveja de você, inveja de alguém, enfim. A pessoa não consegue ver, não vê o brilho do outro. Ela passa a cegar, só vê coisas ruins. Ah, mas tem esse carro, você sabe, né? Ah, mas tem essa casa, olha. Então, a inveja, irmãos, a inveja. Sabe por quê, irmãos? Olha, muitos podem até querer ver você bem, mas poucos querem ver você melhor do que ele. Guarda isso no seu coração. Poucos querem ver você melhor do que ele. Poucos. Se você não quer receber crítica, não seja nada, não faça nada, não seja absolutamente ninguém. Porque o dia que você decidir fazer, falar, agir, olha, se prepare, Saul vai vir forte. Vou continuar aqui. Davi, irmãos, ele foge por 12 anos. Quantos anos, irmãos? Homem cheio de Deus, cheio de temor, e ele foge. Por que ele foge? Sabe por que ele foge, irmãos? Para que Saul não morra. Perceba, irmãos, o grau de honra. Perceba o temor que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Reúne-se com Davi 400 homens. A Bíblia vai registrar que esses homens são amargurados de alma, pessoas revoltadas, maus pagadores. Tem ali naquele lugar, irmãos, pessoas atribuladas, em uma época onde os homens resolviam tudo ao fio da espada, homens rejeitados pela sociedade. 400 homens assim, irmãos, 400, e Davi chega no meio deles. Quando a gente ouve dizer que o homem é produto do meio, logo imaginaríamos que Davi seria mais um no meio dos 400, mas a Bíblia Sagrada diz que não são os 400 que influenciam Davi, mas sim Davi influencia os 400, aleluia. É Davi que influencia os 400, Davi converteu esses 400 homens que estão ali, irmãos, a entender que Deus, Ele era o Senhor. Aqueles 400 homens se voltaram ao Deus de Israel, aleluia, e é isso que Deus deseja fazer com você. Você não é um produto do meio. Você não é alguém que se deixa se influenciar, moço, moça, jovem, adolescente. Você no meio dos 40 na sua sala, você é um Davi que vai levar a palavra de Deus, que vai ser um diferenciado, aleluia. Você vai converter pessoas ao Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. Mas Davi, ele agora está em Ziclag. Diga comigo, Ziclag. Torceu a língua aí, né? O destino de Davi não era Ziclag. Ziclag dá a ideia daquela brincadeira zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zagueando. Dá a ideia de um povo que está assim, zigue-zagueando. O destino de Davi era Jerusalém, mas ele estava em Ziclag. E talvez nessa noite você entrou por estas portas e você está exatamente aí, em Ziclag. Você sabe que o seu destino não é Ziclag.
O seu destino é Jerusalém, é o lugar da bênção de Deus para a sua vida. Mas você vive zigue-zagueando, você não tem eira, não tem beira, você precisa de um norte para a sua vida, você precisa, olha, tem uma coisa, quando nós passamos por este instante, quando nós passamos por este momento de zigue-zaguear em nossas vidas, é porque Deus está mudando circunstâncias em nós, aleluia. E às vezes Deus não muda as circunstâncias, por quê? Porque Ele quer mudar cada um de nós, aleluia. Deus, Ele não é teólogo. Aliás, Deus, Ele é mais pedagogo do que qualquer outra coisa. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para nos ensinar. Na escola, nós estudamos lições e depois nós estudamos e depois fazemos com Deus é diferente. Diga se não é assim. Deus, Ele te põe na prova, para depois a gente aprender as lições, aleluia. É assim ou não é, irmãos? Nas provas nós vamos aprendendo algumas lições. E aí nós chegamos em 1 Samuel capítulo 30. O texto relata 600 homens, mais 200 que estavam naquela cidade, que também se convertem ao Deus Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa, quando eles saem para a peleja, quando eles saem para a guerra, eles cometem 2 erros. Primeiro erro, eles levam todos os homens, o efetivo foi todo, porque o lugar de guerreiro é no campo, é na guerra, todos foram para a batalha. Está errado, irmãos. Quem é aqui do quartel, quem passou por isso, sabe? Nenhum exército de todo mundo, irmãos, leva todo o seu efetivo para a guerra. Nenhum exército. Primeiro erro. E nós muitas vezes estamos cometendo este erro, irmãos. Hoje não é diferente. Cadê o pai? Foi para guerra. A gente não fala assim? Cadê o pai? Foi para? Cadê a mãe? Foi para? Quem é que cuida do filho? Quem é que cuida dessa criança? Quem é que cuida? Segundo erro, irmãos, eles demoraram demais. Segundo erro vai mostrar que eles demoraram demais. Por quê? Porque eles estavam ganhando a guerra. Irmãs, vamos concordar aqui, quando as mulheres, elas se reúnem, quando as mulheres, 3 ou 4, elas se reúnem, eu nunca vi, irmãos, a mulher fala 10 assuntos de uma pancada só. Consegue ou não consegue, irmã? Está falando da cabeleireiro, daqui a pouco está falando do sapato, daqui a pouco está falando da cozinha, daqui a pouco está falando da limpeza, daqui a pouco... O homem não, irmãos. Homem é diferente, irmãos. Os homens estavam lá na batalha e eles estavam ganhando a guerra. E se tem uma coisa que o homem gosta, irmãos, é de se gabar. É ou não é, irmão? Irmã, você que é casada, seu marido gosta de se gabar? Sim ou não? Sim ou não, irmã? Gosta, irmão. Homem gosta. E eles ficaram falando um com o outro. Esqueceram a hora de voltar. Não voltaram para casa, irmãos. Ficaram de longe. Estavam longe. Irmãos, é tempo de voltar. Tem muita gente que precisa voltar. Eles estão voltando em marcha lenta para sua casa. Tem muita gente, tem muito pai de família que precisa voltar. Pastor, não estou entendendo, eu estou todo dia na minha casa. Mas como um sacerdote do lar, você precisa voltar. Eles de longe avistam fumaça. Me ajude, onde há fumaça há fogo. Eles avistam fumaça. E eles andando, voltando, e de repente eles apertam o passo. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Irmãos, é tempo de voltar. A cidade estava completamente destruída. As mulheres foram levadas.
Os homens que Davi havia treinado, discipulado, agora estão intentando em matar o próprio Davi, irmãos. Veja a tragédia. É tempo de voltarmos. É tempo de voltarmos. O texto sagrado, o texto que nós lemos, diz que o inimigo, ele agiu de uma forma feroz, em áreas, irmãos, que tocam profundamente em nossas vidas. Em primeiro lugar, o inimigo tocou nas finanças. Diga comigo, tocou nas finanças. O inimigo tem tocado nas finanças? Responda para você mesmo. Ele tem tocado nas finanças? A segunda causa de divórcio no Brasil, finanças, dinheiro. Sabe qual é o maior inimigo das suas finanças? Muitas vezes, eu e você mesmo, nós mesmos. A crise revela duas pessoas, o avarento e o esbanjador. A Bíblia traz mais de 2.000 versículos, irmãos, falando sobre o dinheiro. Por quê, pastor? Porque é importante. Porque é importante. Dinheiro no bolso, irmãos, é bênção. O problema é quando o dinheiro, ele está no nosso. Não há nenhum problema, irmãos, em possuir dinheiro. O problema mesmo é o dinheiro te possuir. Nós não podemos ser avarentos, irmãos. E Deus, Ele encontrou uma forma para tirar mamon de dentro dos nossos corações. E é a generosidade. Me ajude. A alma generosa prosperará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo, irmãos, ele trabalhou e tocou nas finanças. Destruiu, acabou com tudo. Segundo lugar, o inimigo separou os cônjuges. O inimigo tem separado você do seu marido, tem separado você da sua esposa. O casamento não é uma relação descartável, não é um contrato, não é uma relação solúvel. Um dia perguntaram para um senhor que estava completando 50 anos de casado: por que é que vocês não se separam, já que vocês são tão diferentes? E aí ele respondeu: nós aprendemos que quando uma coisa estraga, nós consertamos e não jogamos fora. Pastor, mas o amor acabou. Eu vou me separar, pastor, porque o amor acabou. Me responda: quando acaba o combustível do seu carro, você joga ele fora? Você deixa onde ele está? Meus irmãos, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo muito delicado. Estamos vivendo um tempo de casais que vivem uma mentira, dormem em quartos, em camas separadas. O pai da mentira é o diabo. E se o diabo está tentando separar a sua vida, se o diabo está tentando destruir o seu casamento, hoje ele está sendo revelado, e o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está entrando em cena na tua casa, aleluia. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, a Bíblia vai dizer que Ele tocou na saúde. Diga comigo, tocou na saúde. O inimigo tem tocado na saúde, irmãos. Saúde emocional. Saúde emocional. Irmãos, palavras, atitudes, gestos, feições, caras. Saúde emocional. Um conselho. Eu e você deveríamos pronunciar uma palavra somente quando tivermos a certeza que essa palavra será melhor do que o silêncio. Melhor do que o silêncio. Se eu tenho certeza que essa palavra não vai ser melhor do que o silêncio, então silencia. Como é que você tem tratado o seu filho,
a sua filha. Nós, e eu me incluo nisso, quando pegamos fotos, quando tinha 1 ano de idade, 2 meses, como a Flavinha, que coisa linda, bebezinho, cuti-cuti, e pega no colo, e faz carinho. Como é que você tem tratado o seu filho nos dias de hoje? Como é que você trata a sua filha nos dias de hoje? Eu fui impactado essa semana. Eu fui fazer uma visita, alguns de vocês já sabem, um homem que tentou se suicidar, pulou da ponte do Piqueri, eu posso falar, tenho autorização para isso. E o demônio entrou no corpo dele, pulou da ponte do Piqueri, ele simplesmente estava trabalhando, irmãos, uma oficina, irmão Vilmar, ali pertinho de onde o irmão mora. E aí, simplesmente veio um estralo, ele pegou o ônibus, entrou no ônibus, desceu na ponte do Piqueri, e o diabo disse: pula daqui para baixo, pula daqui para baixo. E ele pulou, irmãos. Ele acordou depois de dias e dias e dias, irmãos. Ele está cheio de, como é o nome? Gaiola, completamente, irmãos, só a graça de Deus sobre a vida desse homem. E nós chegamos lá, eu contei para os irmãos, não quero ficar aqui pormenorizando, mas um clima muito pesado, muito pesado, muito pesado. Uma pessoa que mexia com magia negra, uma pessoa envolvida com coisas muito violentas. E de repente, irmãos, a mãe começa a falar um episódio: pastor, esse homem era muito bruto com esse filho. Esse homem, muito simples, esse homem começou a liberar palavras, pastor, de que ele era isso, ele era aquilo. Ele era chacota, ele recebeu palavras muito duras do pai, muito duras, agressivas, violentas, pastor. A mulher começou a falar e se emocionar, e ele também. E eu disse: você precisa pedir imediatamente perdão para o seu filho. E eles mais uma vez choraram, foi um momento de comoção muito grande. E o Espírito de Deus falou muito forte: o demônio que estava no pai, agora foi para o filho. Ele falou muito forte ao meu coração. E se não houver um conserto, se não houver no mundo espiritual e no mundo emocional, de relacionamentos entre pai e filho, mãe e esposo, entre família, o espírito que o levou a pular da ponte do Piqueri vai o fazer pular também. Porque aquele moço veio em minha direção completamente endemoniado, irmãos. Perceba a seriedade daquilo que nós estamos falando aqui neste lugar nessa noite. Como é que você trata a tua esposa? Talvez lá fora, minha querida, com licença, e dentro da casa, irmãos, e você não tem mais nenhum carinho, não tem mais nenhum afeto. Irmãos, o diabo, ele quer tocar na saúde emocional, e muitas vezes ele toca usando as pessoas que são mais próximas. É verdade ou não é, irmãos? Pessoas como irmãos de sangue, gente, irmãos, que você olha, não pode vir dele, não pode vir dela, mas muitas vezes vem. Que na sua boca, que nos seus lábios saiam palavras de vida para a tua casa, palavras de vida para o teu filho, palavras de vida para a tua família. Se as pessoas dizem do teu filho que ele é isso, que ele é aquilo e aquilo outro, você vai dizer: o meu filho não é nada disso, o meu filho é um servo de Deus, aleluia. Profetiza na vida da tua esposa, profetiza na vida do teu marido, profetiza na vida dos teus filhos, profetiza que logo eles estarão na casa do Senhor, servindo, andando com Deus, comungando na casa de Deus, declarando que só o Senhor é Deus, aleluia. Irmãos, vamos avançar aqui. A Bíblia vai dizer que o inimigo também levou os filhos. Diga comigo, os filhos. Meu Deus,
pensa numa leoa. É uma mãe que quando vê o seu filho em perigo, toca em mim, mas não toca nos meus. É ou não é, irmãos? É, Sara? É? Toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Irmãos, o inimigo levou, tocou nas crianças. E filho não tem preço, irmãos. Filho não tem preço. E os filhos dos nossos corações? Filhos, irmãos. Filho dá trabalho. Dá ou não dá trabalho, irmãos? Me ajuda aí. Vamos ser sinceros. Dá ou não dá trabalho? É pouco ou muito? Calma, irmã, calma. Mas são os nossos filhos. São herança do Senhor nas nossas vidas. São bênçãos de Deus para nossa casa, para nossa família, aleluia. E o inimigo tocou. Se o inimigo tem tentado tocar no seu filho, através de más companhias, se o inimigo está tentando roubar o seu filho, roubar a espiritualidade do seu filho, roubar as promessas que Deus já declarou, através da palavra de Deus, para o seu filho, meu irmão, diante do Todo-Poderoso, a palavra que o Senhor nos revela nessa noite, é para declararmos que os nossos filhos são herança de Deus, aleluia. Em quinto lugar, irmãos, o inimigo quebra a comunhão. Perceba, aqueles homens que Davi discipulou, ganhou para Deus, irmãos, agora são homens que quando vê tudo aquilo acontecer, coitado do líder, né, irmãos? Sempre tem um culpado, e o culpado sempre é o líder. E aqueles homens vê o fogo, vê a destruição. A Bíblia diz que eles pegam pedras e eles querem matar Davi, irmãos. Eles querem acabar com Davi. Sabe o que isso significa? Significa que o diabo, ele quer separar, ele quer quebrar a comunhão, irmãos. Note bem, perceba. O adversário, diz o texto que nós lemos aqui, eu vou até repetir. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Que eles estavam festejando, eles estavam dançando, eles estavam se alegrando pelo despojo. Enquanto muitas vezes, irmãos contra irmãos, estão de bico para um lado, outro de bico para o outro. O inimigo está fazendo festa. Você está percebendo, irmão? Enquanto muitas vezes as pessoas estão sem se falar na mesma igreja. É claro que aqui não acontece isso, né, irmãos? Mas vamos supor, vamos imaginar, vamos entender que essa palavra um dia sirva para alguém aqui, e principalmente para mim, irmãos. Vamos imaginar assim: enquanto isso está acontecendo, o inimigo está fazendo festa, está dando risada daquilo que ele levou. O inimigo não vai levar a nossa comunhão, aleluia. O diabo não vai roubar a nossa alegria de vivermos em comunhão, celebrando, adorando, bendizendo, exaltando juntos o nome de Jesus, aleluia. Irmãos, eu vou caminhar para fechar. Davi, ele não aceitou essa crise. E se talvez você esteja nessa crise, que o diabo roubou muitas coisas de você, tocou no seu casamento, tocou na sua questão financeira, você está vendo o seu filho, a sua filha, você está vendo circunstâncias parecidas como essa que nós estamos citando aqui, uma crise generalizada. Davi, ele não aceitou essa crise, como eu e você não vamos aceitar em um nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz no verso 6, que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Que nós estamos fazendo aqui neste lugar nessa noite, estamos nos fortalecendo em Deus, aleluia. Deus às vezes permite algumas crises para sacudir a minha vida, para sacudir a sua vida, para sacudir o nosso coração. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Em segundo lugar,
Davi chorou. O texto diz no verso 4: então Davi e o povo que se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até neles não haver mais forças para chorar. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas não se comovem mais. Hoje, eu estava vendo os números de mortes. É lindo, maravilhoso ver os recuperados, e louvado seja Deus por isso. Mas e as famílias enlutadas, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração que não se comove mais. Quando na Bíblia, irmãos, nós lemos que as lágrimas muitas vezes tocaram o coração de Deus. Lembra comigo a vida daquela mulher? Ela já era uma viúva. Ela estava levando o seu filho naquele caixão. Jesus, ele de uma forma proposital vai de encontro àquela viúva, a viúva conhecida como viúva de Naim. Aquela mulher estava copiosamente chorosa, chorando. E aí Jesus, aquele e o único que pode dizer ao meu e ao teu coração, em uma situação parecida com aquela mulher, ele diz: mulher, não chores mais, aleluia. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que choram. Se você está enfrentando uma luta, uma situação, não tem problema, chora na presença de Deus, chora, derrama o teu coração na presença de Deus. E por fim, eu já peço para os meus irmãos ficarem sobre os seus pés, por gentileza. Davi, ele não aceitou a crise, ele se fortaleceu em Deus. Davi, ele chorou na presença de Deus. E a Bíblia diz no verso 8, que Davi orou. O texto sagrado diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Enfim, Davi orou. Você deseja Deus? Você deseja mais de Deus? Ore. Pastor, ore mais. Deus, ele nunca se cansa de ouvir as nossas orações e de secar as nossas lágrimas. O poder da oração de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um adolescente, de um jovem que ora. Irmãos, ore. A Bíblia diz que diante dessas 3 ações de Davi, Deus reagiu. E qual foi, pastor, a reação de Deus? Em primeiro lugar, Deus respondeu, e Deus está trazendo respostas neste lugar, nessa noite, aleluia. Segundo lugar, Deus fez uma promessa: vai, meu filho, eu estou contigo, vai, você vai pegar de volta tudo que o diabo levou, aleluia. Você vai trazer de volta, porque eu estarei contigo, aleluia. E para fechar, irmãos, a Bíblia diz que Deus restaurou. Inclusive nós estamos no ano da aleluia.